Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo jóia? Tudo jóia. Deu uma Tranquilo. atrasada, vim correndo agora É, aqui, cheguei agora há pouco. tudo Isso aí. bem. Boa noite a todos. Mais uma Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar com gotas de paz, tá bom? Sim. Vamos lá. Travessia, mensagem 256. Podemos fazer nossa travessia pela vida de várias formas, felizes e agradecidos pelas dádivas do Criador, ou infelizes porque não somos capazes de ouvir as suas súplicas para que voltemos ao caminho do bem. Escolhemos nossos caminhos, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio e prosseguimos conforme queremos. Veja como está a sua travessia, se o seu egoísmo e o orgulho estão prevalecendo. Faça uma reflexão do quanto você está parado diante dos ensinamentos do Criador. Procure rever suas atitudes e pensamentos e sinta que o caminho a ser seguido é um só. Não há vielas nem tampouco curvas. O caminho nos colocado à frente é sempre reto e cheio de surpresas para nossa melhora interior. No decorrer da sua travessia, pedras há de encontrar, mas se tiver fé e perseverança, haverás de vencê-las, todas, sem exceção. Por isso, paute em sua travessia o seu objetivo maior: vencer as provas e não sucumbir a elas. As forças da vontade e o poder de sua fé farão de você um grande vencedor na linha de chegada. Bom, a mensagem aqui que fala da nossa vida, né? O que a gente tem que fazer para atravessar essa nossa encarnação aqui. Então a gente vê, né, que por muitas vezes, né, a gente passa por momentos complicadíssimos da nossa vida, né? São as pedras nas nossas travessias que a gente tem que superar, né? E para isso existe a espiritualidade, existe Jesus, existe todos os espíritos de luz para nos ajudar, né? O difícil é a gente identificar e lembrar desses espíritos no momento que a gente está passando pelas essas dificuldades, né? A, a fé, né, é testada nesses momentos. Mas eu falo para você, é muito difícil quando você está passando por momentos difíceis, você perseverar na fé até o fim, né? A gente acostuma desde criança, né? Quando a gente é criança, que os pais e as mães da gente sempre supre as nossas necessidades. E quando a gente vira adulto, a gente percebe que o nosso pai é maior, por muitas vezes deixa a gente lutar sozinho, né? Para a gente evoluir espiritualmente. Ele não pode dar as coisas em mão beijada. E isso é a lição da vida, né? É a lição da vida. E para a gente encarar isso, somente com muita fé. Muita fé, esperança e pedir forças aos espíritos superiores que nos ajudem. Acho que é isso, né, Oswaldo? É, você falou bem, né? A primeira parte, travessia, né? Atravessar a vida. Mas dá a impressão, né? Que a gente falou assim, a gente vai só atravessar só essa vida e acabou, né? Na verdade, a vida ela é uma constante. A gente tem falado bastante, é a evolução. E tem percebido, a gente tem estudado, né? O que que eu falo assim, o que que é evolução? Evolução é a gente aprender e viver mais, aprender e viver, né? A gente tem falado bastante das experiências, né? O que que é experiência? Quando eu sou experiente, quer dizer, quando eu vivo bastante coisas e a gente tem percebido, né, que tem muitas coisas que a gente não viveu ou tem fases da vida da gente que a gente não percebe, né? Eu percebo assim que da adolescência até uma certa idade a gente vive e não percebe, na verdade, o que viveu ou não dá tanta importância para certas coisas. Em algum momento, né, a gente fala assim, a gente amadurece. E às vezes esse amadurecer não é só amadurecer, já estar pronto e sabendo fazer as coisas. A gente, na verdade, amadurece a consciência. Quando você começa a tomar consciência do que é a vida, né, de como é a vida. E a gente percebe que, né, o nosso corpo físico, em algum momento, ele vai desgastando, né? Ele vem desgastando ao longo do tempo
Eu falo por mim mesmo, né? A idade vai chegando e você vai vendo quanta deficiência a gente percebe no corpo físico, né? Quanto ele fica mais difícil de carregar. A gente conversa bastante em casa aqui, o quanto é difícil de carregar o corpo físico e às vezes a gente sabendo que tem uma parte espiritual, né? A gente fala assim, a gente dorme às vezes e sonha e o mundo às vezes é maravilhoso, né? Não quer dizer que a gente sempre vai sonhar coisas boas, mas quando a gente desperta para a vida, isso eu tenho falado bastante com meu irmão, né? A gente tem a mesma situação. O acordar é um momento difícil, né? O acordar, despertar para uma nova vida. Para alguns o dormir é mais difícil e para alguns o acordar é mais difícil. Quando você entende que você tem que enfrentar mais um dia de vida, né? E você vai vendo o quanto é difícil. E tem uma parte que Jesus diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você conhece a vida, mais cobranças você tem do mundo para com você e de você para com o mundo. A gente começa a prestar atenção em mais coisas. Então a gente vai dando mais, né, valoriza muitas coisas e a gente pensa muito, né? A maioria das pessoas pensa no futuro, o que vai ser amanhã, né? E a gente às vezes, eu falo com meu irmão, a parte da ansiedade, né? A gente tem essa... A gente não sabe por que a gente é ansioso, né? A gente não sabe o por que você espera tanto da vida. E as pessoas vão explicando, né? Com calma. Vai conversando com Deus. Vai relaxando. Um dia de cada vez, como você falou, é difícil, né? Às vezes, quando você está passando por alguma coisa e às vezes as pessoas pedirem para você calma, né? É, na verdade, difícil. Mas ele diz aqui, né? Nós vamos ter provas, nós vamos ter pedras no caminho. A gente fala assim, o que são as provas e o que são as pedras no caminho? As provas e as pedras no caminho são aquelas coisas que a gente não está conseguindo lidar. A gente fala assim, e o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a lidar com a vida. Tentar entender para que ela serve, aonde que eu tenho que chegar, pelo que eu tenho que correr. E o que a gente tem percebido, né? Eu falo, vou falar por mim isso, né? Quanto mais a gente espiritualiza, quanto mais apegado a Deus a gente fica, não é que a vida muda, mas assim, quando você começa a entregar para a vida, né? Me ajude, me auxilie, que eu consiga enxergar as coisas, né? Eu consiga. Então a gente vai assim, o espiritualizar que a gente fala é você entender. E a gente falou semana passada, né, do autoconhecimento. Eu preciso, a gente falou bastante, e a gente vai precisar fazer isso, se conhecer. Onde que estão as minhas deficiências? Onde que eu estou sofrendo mais? Por que é que eu estou sofrendo aqui? Por que me faltou isso? Por que chegou nisso? Né? E a vida ela precisa ser analisada, ela precisa ser planejada. Né? Como sempre é dito, né? Você fala bastante aquela palavra de Chico Xavier. Eu não vou voltar lá atrás e mudar toda a minha vida. Eu vou poder mudar sempre daqui para frente. Né? Às vezes a gente se cobra muito, né? A gente cobra do passado. Por que eu estou fazendo assim? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E a gente às vezes se cobra muito. O que vai acontecer lá na frente? E a gente sempre tem falado, a gente não tem vivido o dia, né? Os dias passam e a preocupação está ou no que passou ou no que vem. E o que a gente deixa de fazer? A gente deixa de viver o dia. E ele não recupera mais, a gente não consegue mais recuperar. Então ele fala assim, o que a gente precisa estar fazendo? Você falou, né? No começo do dia, e isso acho que é o que Jesus ensina, né? Quando ele fala orai e vigiai. O que me preocupa no dia? Né? Então eu tenho lá algumas preocupações que aparentemente eu acho que vão acontecer durante o dia ou já estão em algum momento na minha agenda. Então eu tenho aquilo para passar. O que eu preciso fazer? Eu preciso treinar para passar por aquilo. Para atravessar um dia. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ir vivendo, deixando as coisas acontecerem
e acontecendo, o que eu vou fazendo? Chegou uma coisa na minha mão, né? A gente fala, a gente não consegue lidar, às vezes, muito claro com as emoções. A gente toma um susto, às vezes, de uma coisa que nos é dita, ou que acontece, e pronto. Eu já desespero e a cabeça entra em parafuso, eu não sei o que fazer. O que a gente precisa fazer? Então, a gente fala assim, calma, primeiro, né? Vou acalmar aqui. O que eu vou fazer? Vou pedir ajuda. Vou orar. Sim, oração. Deus me orienta. Né? Tem alguém com quem eu possa, às vezes, conversar? Sim, sempre tem alguém, né? Com uma palavra. Eu gosto muito, né? De esportes. Eu estava assistindo uma entrevista de um jogador do Corinthians e ele estava contando mais ou menos isso. A entrevista dele foi praticamente a lição de vida dele. Aí duas coisas que ele citou. Ele citou Deus. Né? Ele falou assim, depois que eu me tornei cristão, na igreja, né? Ele falou, eu busquei algumas coisas que eu queria respostas. Ele falou, eu encontrei. Ele não explicou direito, mas ele falou, eu encontrei. E depois, o que ele percebeu? Ele percebeu que para vencer na vida ele precisava ser naquilo que ele queria sempre o melhor. Não que ele fosse o melhor, mas ele tinha que dar o melhor dele. E ele aparentemente conseguiu e venceu. E qual a preocupação dele hoje? Hoje a preocupação dele é auxiliar aqueles outros que estão com dificuldades. Com a experiência que ele tem, com aquilo que ele conquistou, ele procura orientar. Ele falou bastante dos mais jovens, né? Então, com uma palavra. E ele falou assim, várias coisas. Só para quem, se alguém quiser, gosta, né? Ele falou assim, não necessariamente pelo esporte, mas pela entrevista. Ele chama Giuliano. Ele é jogador do Corinthians, ele deu uma entrevista para a ESPN, está no YouTube. Isso, mas assim, uma lição de vida. Ele falou do que aconteceu na vida dele. Então, é mais ou menos isso. Então, o que eu preciso? Eu preciso me achar, me encontrar, e eu falo para todo mundo, né, o que eu posso. Deus, busque entender Deus, busque entender os motivos da vida. Depois, as pessoas experientes, que estiverem próximas, que puderem, né, da onde eu possa tirar um pouquinho de auxílio, né, a gente fala assim, algumas vão no centro espírita, algumas vão na igreja, muitas conversam, né, com o padre, com o ministro, com o dirigente espírita, com o pastor, e sempre essas pessoas, né, existe alguém ali capaz de, naquele momento, me dar um toquezinho, me dar uma orientadazinha, aonde eu consigo achar alguma coisa. Vou sempre falar, né, a vida, a gente sempre tem falado, viver não é fácil, a gente ainda não está preparado para viver, mas a gente precisa viver. A gente foi criado, a gente está aqui e a gente precisa seguir. Então, desistir não deve ser nunca uma opção. Buscar ajuda, sim. Ajuda de todos os tipos. Né? E eu falo assim, eu acho não, vou falar, não posso falar acho. Eu tenho certeza. A parte espiritual é bastante importante. E a parte de ciência, a parte médica também é muito importante. E depois, assim, buscando viver um dia de cada vez. Eu falo assim, eu busco sempre assistir palestras, né, palestras espíritas ou palestras de pessoas inteligentes, conversa de pessoas, sempre eu vou tirando alguma coisa. Por quê? Porque eu preciso disso. Isso tem me orientado. E com isso eu busco orientar as pessoas. Então eu falo assim, travessia, como eu disse, não é fácil. Então eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter Deus, eu tenho que ter espiritualidade, eu tenho que saber que é difícil, mas que eu sou capaz. Eu tenho que colocar dentro de mim que eu sou capaz e eu vou vencer, eu quero. Né? Minha mãe, acho que ainda tem até hoje em casa, eu peguei, acho que era na Seixo Noé, eu escrevi lá, eu quero, eu posso, eu sou capaz, eu consigo, para você fazer a afirmação. Isso. Sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, eu quero, eu posso, e buscar, e insistir. Virar como um mantra na cabeça de que eu quero isso. E a pausa de um dia para o outro é bastante importante. Vou relaxar, vou descansar, vou buscar mais informações e começar sempre com oração, com foco, com objetivo. Eu acredito, né, que mais ou menos é isso. Aí eu peguei uma passagem que eu escrevi aqui enquanto você falava. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo.
Então, por isso que eu falo, desistir nunca é. Eu vou perseverar, eu vou insistir, eu vou buscar. Tá difícil, mas eu vou conseguir, eu quero, eu vou. E a gente falou, sempre com ajuda, né? Eu acho que é o que a gente Entendeu? pode fazer para melhorar essa travessia. Eu mesmo, particularmente, acho que faz uma semana mais ou menos que eu tô tentando me encontrar com essa espiritualidade de tudo quanto é jeito, orando, tudo, mas eu não tô conseguindo essa semana. Mas eu sei que eu já passei por isso e a gente tem dias ruins, dias piores, mas também tem dias melhores, né? E uma hora a gente consegue encontrar, né? E não consegui me sintonizar ainda com tudo que já foi me apresentado, tudo que foi me ajudado. Né? Tento orar desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, mas a travessia, por muitas vezes, as pedras são bem altas para a gente atravessar. E é bem difícil, muito difícil. É isso aí, a gente vai superando e vai passando. Eu falo assim, né? Você falou, é difícil. Eu também entendo sempre que é difícil, né? Eu nunca falo para ninguém que é fácil. Mas eu brincava, né? Eu sempre brinquei com a Maria lá no centro e eu falava assim, mas quem falou que era fácil? Né? Da onde que a gente tirou que seria fácil? Né? Então, a gente fala assim, dificuldade a gente sempre vai ter. Mas a gente fala assim, né, eu sempre falo para as pessoas, o desistir não deve ser nunca opção. Para um pouquinho, busca onde que eu posso buscar alguém. Vou ligar para alguém que pode conversar comigo, vou lá na igreja, vou lá no centro, vou tomar um passe. Falo assim, eu acho muito importante, falo para as pessoas, sempre que puderem, vão, né? Eu falo como espírita. Mas também vá na igreja, entra lá na igreja da Matriz, aqui em São Roque, vou falar que eu conheço ali, uma igreja bonita, senta lá um pouquinho, relaxa, porque às vezes o local que a gente está, eu aprendi assim de fazer oração em qualquer lugar. Mas às vezes o ambiente que a gente não consegue fazer oração. Então dá uma parada, né? Se puder, 5, 10 minutos, 15 minutos, quem pode, vai numa igreja, vai num cantinho e põe, como diz, às vezes as pessoas, acho que os evangélicos fazem mais isso, né? Eles falam de colocar o joelho no chão. Às vezes eu colocar o joelho no chão te dá a postura de que eu estou buscando uma ajuda de Deus. Então demonstra pra gente, então, põe o joelho no chão, e vai na igreja, né? Conversa, chora. Às Yes. vezes fala assim, às vezes alguma coisa lá dentro tá, chora. Ah, Deus, tá difícil, eu não quero desistir, me ajuda, me manda, né? Eu vou buscar, vou conseguir, eu quero. E assim, fala assim, a gente consegue, a gente vence, né? Acho que a Jiminha tá falando assim, acho que eu tive uma vitória, graças a Deus. A gente vai, assim, eu falo assim, eu nunca falo para ninguém desista. Eu sempre insisto, vá, peça a Deus, ore. Porque às vezes a gente fala assim, a gente precisa passar por alguma coisa. Porque é nosso aprendizado. Que nem você falou. Às vezes, uma semana, um mês, alguns dias, eles são mais difíceis, sim. Parece que o teste aumentou. Né? Às vezes as coisas chegam com mais carga. Né? Às vezes o É. meu emocional não tá legal, né? Às vezes é isso. Então eu falo assim, vão insistir. Então eu falo assim, um remédio, né? Um relaxantinho, para quem precisa usar um antidepressivo, um remedinho ali que acalma, né? Uma pausa, né? Às vezes você é no trabalho, se consegue, tem alguém que possa, né? Que nem no seu caso, fica aqui um pouquinho, eu vou dar uma. Sai, vou ali na igreja, vou a algum lugar, vou conversar com alguém, vou ligar para alguém, vou ler um livro. Eu acho o evangelho para mim maravilhoso. Eu pego ali uma parte do evangelho, às vezes eu não estou conseguindo perceber as palavras, mas eu vou. Eu vou. Alguém disse aqui, né? O exercício que gosta de qualquer coisa, ouvir uma música. Às vezes não consegue ouvir música, às vezes a cabeça não concentra. Mas a gente falou assim, que tem que buscar. E eu falo assim, eu insisto com Deus. Eu peço até às vezes perdão para Deus, porque eu insisto muito em falar com Deus. Eu converso com Deus a todo momento. Às vezes na rua, eu saio de manhã, mais cedo, vou descendo devagarzinho, vou olhando para o céu e vou falando com Ele, né? Sento na minha mesa para trabalhar, falo com Deus. Vou sair, almoço, falo. Assim, eu acho que até, assim, dá a impressão até que eu sou meio fora da casinha, porque eu converso muito, porque eu busco essa ajuda, porque eu falo para todo mundo, né? Quem me vê, talvez, acha assim, nossa, o Oswaldo leva
um vidão, né? Para estar sempre alegre, sempre fazendo piada, sempre brincando. Não, eu busco fazer isso. Eu quero fazer isso, eu vou fazer. Às vezes está lá me incomodando, eu vou fazer uma piada, eu vou brincar, mas eu busco, insisto. Eu falo assim, ponho musiquinha de relaxamento no celular para ficar ouvindo. Às vezes durmo ouvindo relaxamento, acordo de manhã, né? Acabo de ponho ali, sento no sofá aqui, evangelho, antes de sair. Chego no serviço, tem o evangelho na mesa. Enquanto estou ligando o computador, fazendo uma coisa, dou outra lida. E assim eu vou ocupando a mente. Porque eu falo para todo mundo, não é fácil não, mas a gente consegue, né? Torço para que todo mundo consiga. Com certeza. Vamos iniciar com as preces, Oswaldo? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Seja. Então vamos lá para a nossa sessão de dúvidas do internauta. Dúvida. O pessoal andou perguntando, Oswaldo, sobre a reencarnação. Algumas religiões que acreditam em reencarnação, né, reencarnacionistas, eles acreditam que nós podemos reencarnar, né, no corpo de um cachorro, no corpo de um grilo, como uma árvore, né? A visão espírita, isso é possível? Não é possível? Se puder dar uma explicação aí para o pessoal que tá aí, tem essa dúvida. Eu lembro de já passei por essa questão, porque a gente estava estudando, né? Não que assim, é uma dúvida, principalmente porque a Globo ela passou uma novela, eu acho que ela reprisou há pouco tempo aquela novela, acho que acredito eu que seja A Caminho das Índias. E lá eles mostraram um pouco da cultura indiana, né? Você sempre fala, algumas religiões orientais elas acreditam em reencarnação, porém só a religião espírita ela buscou entendimento. Quando nós falamos em Allan Kardec, né, Allan Kardec ele estudou, ele perguntou, ele questionou e ele buscou essas respostas. Então, no Caminho das Índias, né, dos entendimentos dos indianos com relação à encarnação, eles falam muito, né? Você vai reencarnar no corpo de um bicho, né? E às vezes, quando eles estão muito bravos, ele coloca, às vezes, o pior animal que possa, mais peçonhento, mais nojento, para falar, você vai reencarnar, né, em tal bicho. Eu, quando vou estudar o Espiritismo, eu tenho tentado passar para as pessoas que estudam, gente, que o primeiro entendimento, ou um dos entendimentos principais do Espiritismo, é ele acreditar em evolução. Na semana passada, acho que a gente foi na semana passada que a gente respondeu, né, sobre demônios, e a gente falou isso, né? O espírito em evolução. No Livro dos Espíritos, no capítulo 11,
da segunda parte, eu acho que onde encerra a segunda parte do Livro dos Espíritos, ele tem uma parte que fala disso. Eles têm um termo, né, que Allan Kardec coloca, inclusive, que ele chama metempsicose. É um entendimento antigo de algumas religiões, da indiana, dos egípcios, eu acho que de Platão e de Aristóteles, eu não tenho. Platão eu tenho certeza, eu não tenho certeza se Aristóteles. Eles acreditavam, eles chamam em transmigração, né? Reencarnação como transmigração da alma. A alma, ao desencarnar, ela depois ir para um outro corpo, né? Esse é o entendimento de reencarnação. Diferente de ressurreição, a gente já estudou isso, o que é ressurreição e o que é reencarnação. Reencarnação é encarnar novamente, vir para a carne. Ressurreição é você fazer você voltar no mesmo corpo que você tinha, né? Então, ele fala assim, por que a ressurreição às vezes não serve? Porque se ela acontecer muito tempo depois da sua morte, o seu corpo já desmanchou. Então não há possibilidade, por exemplo, de você voltar no corpo. Falam muito de Lázaro, né? Que Lázaro foi ressuscitado. E a gente fala assim, só foi ressuscitado se ele não tivesse morrido, né? A gente percebe que algumas pessoas às vezes sofrem um ataque cardíaco, sofrem algum acidente, e a primeira preocupação dos socorristas é ressuscitar, né? Um corpo que está morrendo, está perdendo a pulsação, está perdendo, né, o coração, e fazer ele voltar a bater, porque a máquina a bomba da vida ali é o coração que faz o sangue, né, circular e todas as funções do corpo continuarem acontecendo. Então, as pessoas usam muito, né? A pessoa ressuscitou, porque ele praticamente estava morto, e aí puseram lá né, aquela coisa no peito, aquela energia, aquele choque, e a pessoa voltou à vida. Isso seria ressurreição. A reencarnação é, você abandona o corpo, você sai desse corpo, passa-se muito tempo, e você volta a um outro corpo. Isso se chama reencarnação. Esse entendimento da metempsicose é que você pode voltar, como você falou, até em árvore, em vegetais, em animais. Só que quando você vai estudar, que eu falei, que é o capítulo 11 da parte segunda do Livro dos Espíritos, que ele fala dos três reinos, é quando Allan Kardec, junto com os espíritos, ele começa a entender como é que funciona a evolução do ser criado por Deus até chegar à condição de espírito, né? Então há uma evolução. A gente falou semana passada, né? Deus, como é que Deus cria? Deus cria os espíritos, ele fala, simples e ignorantes, sem conhecimento de coisa. O que ele é no começo da vida? Ele é um princípio inteligente, algo que está principiando, que tem a capacidade de se tornar inteligente. E nessa colocação ele vai passando. Então ali ele explica que esse ser princípio inteligente, ele passa pelos reinos da natureza, e ele tem uma explicação em que algumas pessoas às vezes não entendem, mas no Gênesis da Bíblia, que diz que é contado por Moisés essa história, ele coloca Deus criando, né? Fala do pó da terra, que são os elementos da natureza, e depois Deus cria primeiro ali, coloca a água, junta a terra, separa a água de terra, depois ele fala, daí ele cria o animal, as aves do céu, por último aparece o homem. Então ele mostra ali na Gênesis uma evolução do princípio, passando pelos reinos da natureza e se tornando homem. O último a ser criado é o homem, que ali depois é citado Adão e Eva, mas ele é o último nessa escala, que ele é colocado nessa explicação dada na Gênesis. E essa explicação os espíritos dão para Allan Kardec nesses três reinos, mostrando como que esse princípio inteligente faz essa evolução nos reinos da natureza até se tornar espírito. O que a gente aprendeu? A gente falou semana passada, acho que está na pergunta 118 do Livro dos Espíritos, confirmando 118. Ele pergunta, os espíritos podem degenerar? E aí ele fala, não, ponto. À medida que avançam, compreendem o que afeta, os afasta da perfeição.
Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não perde mais esse conhecimento. Pode permanecer estacionário, mas não regride. Então, se você chegou à condição de ser humano, né, do ser inteligente da criação, com a capacidade de pensar, né, de formar e de perceber as situações, por que você vai voltar no animal? Se você avançou, então se você avançou e você não regride, então você não retorna para os reinos da natureza. Não tem como você voltar para o animal. E se é evolução, você está sempre para frente. Então você é um espírito, você é um ser humano com uma capacidade e que você vai melhorar essa capacidade com as encarnações. Você vai evoluir, você vai se tornar melhor, nunca pior. Então você nunca volta atrás, você nunca retroage. Então essa é a explicação dada pelo Espiritismo. E falei, quando a gente vai aprendendo, porque assim, às vezes a pessoa faz uma pergunta, né? Você fala assim, pô, eu não sei responder essa pergunta. Mas será que o espírito volta para um animal? Se você já tem a consciência de que é a evolução e que você vai sempre para frente, você já tem condição de responder essa pergunta. Você fala assim, não, eu não posso. Seria um passo atrás, e esse passo atrás nós não temos. Como ele diz, eu posso estacionar, é o que a maioria de nós fazemos. Nós estamos numa condição, só que nós não saímos dessa condição. O que a gente falou no Gotas de Paz, a vida é difícil, eu não sei mais o que fazer, eu estou desistindo, ou seja, eu não estou evoluindo. Eu não estou melhorando, eu estou ficando numa condição que já era para eu ter saído dessa condição. O que eu preciso? Eu preciso evoluir, eu preciso aprender mais, buscar mais informações, preparar, melhorar mais a minha mente, a minha inteligência, o meu pensamento, como você mesmo falou, né? Eu já passei por tanta coisa na minha vida, mas às vezes essas coisas voltam e eu não saio disso. Então a gente fala assim, o que está acontecendo? Eu já passei por provas, eu já passei por essa experiência, mas eu não consigo lembrar dela na hora que o problema está acontecendo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou estacionando. O que eu deveria fazer? Evoluir? Pô, não, né? Eu não posso ficar nessa situação. Eu já passei por isso e saí. E vou lembrar aqui o que eu fiz, mas eu não posso ficar nessa situação. Quer dizer, buscar uma forma de eu não ficar estacionado, de eu não ficar parado, né? Então, de fazer a minha mente, a minha inteligência funcionar e falar, não, eu vou daqui para frente, eu não vou mais voltar, né? Como dizer, eu não posso voltar, eu já atingi uma condição melhor aqui, é daqui para frente. Então, é o que o Espiritismo tem a falar, na verdade, é isso. Já um animal, para reencarnar no corpo de um homem primitivo, já é possível, né? Ou não? E Allan Kardec, ele fala que a gente não consegue achar o ponto de contato. Onde eu era, por exemplo, macaco, até acho que assim, né, eu vejo pouco, mas às vezes eu vejo novela. A novela das 8 tem uma menina investigando. Ela está fazendo, acho que uma tese, ou está terminando alguma coisa de estudo, e o estudo dela, ela está estudando os primatas, ela está estudando os macacos, e ela achou um ponto de contato entre o corpo do macaco, toda, acho que a fisiologia do macaco, que ela é muito parecida com o do humano, ela não tem diferença nenhuma. Quanto? 99% do corpo da fisiologia, do DNA do macaco é o mesmo do homem. Então, ele fala assim, então, ponto de contato, a gente sabe que o primata, em algum momento no nosso planeta, ele era primata, e a próxima encarnação dele, ele já o macaco, né, os chimpanzés, por exemplo, a próxima encarnação dele foi um homem primitivo. Qual é a diferença? Ele tem muitas coisas parecidas com o do macaco, mas ele já tem um corpo mais humano. Quando você vai estudar a ciência, você vai ver que a ciência comprova isso, que existia uma época da humanidade, que é contada pela ciência e pela história, que lá eram os primatas, eram praticamente macacos. E os primeiros homens eram praticamente homens muito próximos do macaco. Quando os filmes tentam mostrar, ou contra as imagens eles tentam mostrar, é mais ou menos isso, né? É um homem muito rude, muito peludo, com o crânio um pouco ainda grande, né? A cabeça. Um formato ainda que lembra um animal. Né? Tanto que nós, quando olhamos algumas pessoas e elas estão até no comer, né? Quando a gente come sem usar talheres, essas coisas, com a mão direta, dá a impressão que você é
é um primata, um ser que não aprendeu nada. E às vezes a gente, nas nossas emoções, nós somos bastante primata, né? A gente tem situações que a gente reage muito mais do que como um animal do que com um ser inteligente. Então nós temos esse ponto de contato. A gente não consegue saber certinho que época, né? A ciência, a história tenta mostrar ali uma ordem cronológica, mas que passou por isso sim, né? A Terra, pelo menos na sua história, ela passou por isso. Existia um momento que não existiam homens na Terra, existiam só animais. E já tem uma parte da história que os animais, né, vão aparecendo alguns homens muito próximos aos animais. Então ele diz que ali é uma parte onde está o homem muito próximo do animal chimpanzé. Mas que o corpo ele vai se formando ao longo do tempo até se tornar esse corpo que nós temos hoje, que é o corpo humano. E o macaco, ali, o chimpanzé, ele é um muito mais parecido de todos os seres da natureza, que é parecido com o homem. Ele vai Mas migrando de corpo em corpo até ficar cada vez isso, com um mas a corpo gente mais fala parecido assim, com o homem. isso não é um negócio assim, o ano passado tinha macaco, esse ano já tem É. um ser humano. Não. Passado era É uma macaco quantidade prego, de. esse ano já encarnou. Não. Isso. Então, é assim, a época, o história ali, ele fala em milhões de anos que levou para se aparecer alguma coisa na Terra. Então esse corpo foi modificando ao longo do tempo. Existem algumas coisas que, assim, alguns estudos feitos que eles falam assim. Antigamente, a maioria dos homens, né, o ser humano, ele nascia com os dentes que eles chamam de caninos, eles eram muito salientes. Eles eram igual a de um cachorro, por exemplo, de um tigre, de um animal desses que rasgam o alimento com a boca. Então eles tinham os caninos, aqueles dois dentes assim na frente, mais pontudos. E a gente tinha poucos dentes na boca, que eles falam que são os molares, aqueles que a gente hoje amassa, a gente precisa mais deles, né? Quando vai chegando uma idade, eles vão falhando, a gente sofre muito para mastigar. Mas o que aconteceu? Quando evoluiu e o ser humano encontrou o fogo, ficou mais fácil de cozinhar, né? De preparar os alimentos. Com a chegada da panela de pressão, então, a gente fala assim, o alimento não tem alimento que fique duro, né? Então você não precisa mais dos dentes de rasgar, você precisa mais dos dentes de amassar. E algumas coisas no corpo, a gente percebe assim, que, né, que alguns, Tony Ramos, a turma brinca muito, né, o Cacete Planeta brincava muito, que era um ser que veio muito peludo, né, até parecendo um animal. Ainda acontece de nascer algumas pessoas com pelo no rosto, muito, né, quase que um animal, muito próximo do animal ainda acontece. A gente não sabe o que acontece ali, que falha, mas que houve uma evolução no nosso corpo a ponto de o homem ir desfazendo de algumas coisas ao longo do tempo por ele não precisar mais. Eles dizem que no futuro nós vamos nascer só com 2 dedos em cada mão, né? O indicador e o polegar para a gente mexer no celular, porque é só os 2 que a gente usa hoje, no futuro são os que virão. Né? É uma brincadeira, mas é mais ou menos isso que as pessoas falam. Deve ser mais ou menos isso mesmo. Bom, vamos para o Evangelho então, né? Estamos no capítulo 17, parágrafo Sim, 10. O homem no isso. mundo. Quer que eu Sim. leia ou você vai... Acho que não dá, nós temos assim, ó, tem um pouco tempo, acho que dá para a gente conversar. Você também acho que já deu uma lida. O homem no mundo, né, nós estamos estudando o capítulo 17, que fala da evolução, da busca da perfeição. O Gotas de Paz hoje ele coloca bem isso. Nessa pergunta que foi feita pelo internauta do voltar ou não, mostra bem que nós estamos numa evolução. E, na verdade, ele está mostrando aqui para nós como nós, seres humanos, quando ele fala o homem, no mundo não é homem, sexo masculino, e sim o homem, ser humano na Terra. Como que ele deve viver? Como seria a minha forma de viver no mundo? Você tem falado bastante, e eu acho que é o principal na nossa vida, hoje, né? E por isso que eu falei, cada época da humanidade ela vai ficando mais difícil. Quanto mais a gente vai
aprendendo um pouquinho, evoluindo, vai ficando mais difícil viver. Então, coisas que não nos incomodavam há um tempo, hoje incomodam mais. Então, tem pessoas assim que em algum momento da vida adoravam barulho, festa, ir nas baladas e coisa e tal. E hoje, uma musiquinha mais alta já afeta. Um carro barulhento. Então, as coisas começam a incomodar. Então, é difícil viver num mundo onde você está tentando ser de um jeito e as pessoas são totalmente diferentes de você. O que a gente queria? E é o que a gente faz, e é o que a gente busca. E nas nossas reações de emoção, a gente faz isso. Quando alguma coisa, alguém afeta o seu caminho, né, atrapalha o seu caminho, o que você quer? Você quer tirar ela do seu caminho. Até orações feitas a Deus, elas fazem isso. A pessoa fala, Deus, tira essa pessoa do meu caminho. E eu aprendi uma coisa, né? Que quanto mais você pede para tirar algo do seu caminho, significa que você precisa ter isso no seu caminho. Então Deus não vai tirar. Então o que é mais fácil para nós? Nós vamos ter que aprender a viver com essas dificuldades. Essa é a ideia de reencarnação, essa é a ideia de evolução. Não serão, se forem tiradas do meu caminho tudo o que me incomoda, eu não aprendo. O que eu preciso? Eu preciso desenvolver formas de lidar com aquilo sem me afetar. O que é o principal ensinamento de Jesus, que é o da caridade, do amor ao próximo? É independente de como a pessoa seja, e isso para nós vamos perceber que é a maior dificuldade, e isso mostra o quanto nós vamos ter que ainda viver na Terra e quanto nós vamos ter que aprender, é que eu não consigo entender que eu tenho que amar uma pessoa que faz mal. O cristão, ele aprendeu de Jesus isso, mas é a principal coisa que ele não entende. E se ele pudesse tirar isso, ele tiraria. Então Jesus fala, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar o meu inimigo. Eu tenho que amar o meu próximo, mas também tenho que amar o meu inimigo. Eu tenho que fazer o bem às pessoas que me perseguem. Para uma pessoa hoje que vai na igreja, só vai na igreja por ir, e você falar assim, viu, a pessoa que te faz mal você tem que amar. Ela fala, nunca. Mas existe ensinamento da sua religião. O líder da sua religião está ensinando isso. Então nós vamos perceber que ser cristão hoje é algo muito difícil. Porque eu quero ser cristão para seguir o Cristo. Mas eu só quero seguir o Cristo. Eu não quero seguir os irmãos do Cristo. É. Eu não quero seguir o bandido que é amigo do Cristo. Eu não quero ajudar o Filho de Deus, o ser criado por Deus, que faz o mal. Então há uma hipocrisia, há uma deficiência muito grande de eu entender isso. Eu quero dar à vida o que ela tem de bom. Então minha oração, Deus, tira do caminho meu vizinho, faz com que o aparelho de som dele queime, que o carro que está fazendo aquele ronco, aquele barulho arrebente, que a moto dele caia, seja... Quer dizer, o nosso pensamento é tirar as dificuldades do caminho. Mas nós vamos perceber que nunca isso vai acontecer. Eu vou ter que aprender a lidar com isso. Eu vou ter que aceitar. Não, aceitar é diferente do entender. O que a lei pode fazer por mim e me ajudar? Reclamar na justiça? Ir atrás dos meus direitos? Sim. Mas obrigar e tirar e matar a pessoa, eu já estou incorrendo em crimes, em coisas erradas que aquela pessoa que eu condeno também faz. Então ele está falando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a viver no mundo. E tem uma parte aqui que ele fala, e que foi até uma pergunta feita para Allan Kardec, algumas pessoas falam assim, né? Seria legal eu sair do mundo e ir lá, me internar lá, ficar no mosteiro, rezando o dia todo, seria legal isso? Ele fala, não. Você estaria fugindo do mundo e dos problemas. Você não iria evoluir, sua inteligência não iria evoluir. O que eu preciso estar? Eu preciso estar no meio dessas pessoas, passando pelas dificuldades,
sofrendo essas dificuldades, acordando no outro dia com essas dificuldades e buscando uma melhoria para essas dificuldades para que eu possa evoluir. Então, a evolução ela é na mente, no pensamento, mas ela é também no coração. Porque o nosso coração é assim, Jesus, se eu for na igreja, eu tenho que amar meu próximo. Mas eu não vou na igreja para amar meu próximo. Eu vou na igreja para pedir a Deus que Ele me ajude e estar quites com Deus para que Ele possa me ajudar e eu não passe por dificuldades. Estou errado nesse pensamento. Porque as dificuldades continuarão e a minha evolução depende disso. Então eu falo assim, o que é mais fácil nisso? Apesar de ser bastante difícil. Deus, que eu consiga vencer as provas. Que ao invés de tirar, é uma palavra muito falada, ao invés de tirar as pedras do caminho, que o meu pé se fortaleça para eu pisar essas pedras e passar por elas sem me machucar. Essa é a oração. Esses são os ensinamentos dados pelos Espíritos. Esses são os ensinamentos dados pelos Espíritos mais evoluídos que estiveram na Terra. Só que apesar de eu escutar isso, eu não quero fazer isso. Então, sempre será difícil eu viver na Terra. Porque eu não vou conseguir viver na Terra só com os bons. Porque quem são os bons? 5 ou 6. Eu faço parte desses bons? Não. Então eu também serei tirado. O que eu preciso aprender? Eu preciso melhorar meu sentimento, não me afetar com certas coisas, estar sempre com um pensamento bom para que as coisas aconteçam e não afetem o meu humor, a minha forma de ser, né? Como eu sou. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a lidar com isso. Qual é a função do homem no mundo? Viver com tudo isso e aprender a viver com isso. Passar por isso. Então, essa é a função do homem no mundo, que é mais ou menos o que fala nesse item, né? Ele é pequeno, ele tem bastante coisas escritas, mas ele diz mais ou menos. Então ele fala assim, eu não posso viver uma vida só de oração e de contemplação. Eu tenho que viver, sim, no meio dessas pessoas. Eu tenho que ver, sim, o que está acontecendo. Né? Eu sou uma dessas pessoas, por exemplo, eu não gosto de assistir da Atena, não gosto de assistir esse programa, mas eu deveria assistir. Mas eu deveria assistir e ver o que eu posso tirar daquilo, entender como as pessoas são e não me afetar emocionalmente com aquilo que está sendo falado. Então a gente não está preparado para certas emoções, mas eu devo me preparar para que quando ela aconteça eu consiga me manter sem me afetar, sem alterar o humor, sem alterar voz, sem alterar nada. Eu continue sendo a mesma coisa. Esse era Jesus. É assim que eu enxergo Jesus, né? Por isso que às vezes eu não concordo, as pessoas falam assim, Jesus entrou no templo e quebrou tudo. Eu não consigo. Me desculpe. Se Jesus vier na Terra e conseguir falar para um dia, eu falei, não, eu fiz isso sim. Aí pode ser que eu acredite. Mas eu não consigo enxergar um ser que vem ensinar a gente a amar, a fazer as coisas boas, quebrando tudo. Ele pode até não concordar com o pensamento daquelas pessoas que estavam lá. Mas quebrar tudo é algo de alguém que está fora de si. Que não tem preparo para aquilo. Então, o que a gente fala assim? A gente tem que se preparar para tudo que aconteça, você consiga manter a calma sempre. Tem que tomar uma atitude, mas a atitude não precisa ser intempestiva, não precisa ser de briga, de pular no pescoço. Ela pode ser uma atitude de ver o que a gente pode fazer nisso. Essa é a ideia desse ensinamento. E essa é a ideia do nosso aprendizado, que pega um pouco com gotas de paz, para que a gente possa conseguir viver. Porque a gente se afeta muito. Então, por que os dias são difíceis? Porque veio uma notícia que eu não esperava. Mas uma das coisas que são ensinadas é, eu vivo num mundo onde todas essas coisas são possíveis de acontecer. Então, eu não deveria me surpreender quando alguma coisa acontece. E a gente surpreende. Eu tomo um susto. Você viu o que a pessoa fez? Não, é possível isso acontecer. Mas as pessoas não deveriam fazer. Não deveriam, mas elas fazem. Então, eu tenho que estar preparado para esse mundo para falar assim, nossa, judiação, né? Mas vamos ver o que a gente pode fazer. O que dá para fazer de melhor nisso que está acontecendo agora? Essa é a ideia dessa vivência no mundo que bate um pouco com o Gotas de Paz de hoje e com a pergunta, né, que é a evolução. Eu não posso voltar atrás e ser um animal e pular no pescoço de uma pessoa se eu já me tornei um ser humano. Eu não posso agir que nem um animal.
irracional, eu tenho que ser racional, eu tenho que pensar e valeu, como é que eu posso viver? Então, as nossas emoções ainda são animalescas, mas elas não deveriam ser, porque eu já sou um ser humano com a inteligência sendo elaborada. É. Mais ou menos. Cada vez menos primitivo, cada vez mais perceptivo, né? Mais Sim. quente, mais humano. Isso aí, Wilson. Vamos Acho que encerrar tem, né? então. Aí, conseguimos até que fazer um tempo bom. É. Então, vamos lá. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, as correntes passistas, que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos aproveitar também e levar nosso pensamento até aquelas pessoas que nós amamos, que nós nos preocupamos, que nós possamos pensar nelas nesse momento, pedindo ao alto a essas correntes espirituais que elas possam visitar esses recintos e que possam auxiliar a esses seres em quais estamos pensando, para que eles também possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Sim. E assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30,
para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Zos, queria dar parabéns para você, né? Fiz aniversário sábado. Parabéns. Fiz mais um ano de evolução. Fez 35 anos, né? 35, 36. 35, só começando aí, graças a Deus. Mais Então tá bom. experiência, mais cabelo branco. Que assim seja. E assim seja, obrigado. E a todos, né, que me desejaram aí, muitos deles participantes da live, eu agradeço de coração. Isso aí. Que assim seja, Fábio. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com a paz de Deus. Amém. Que assim seja. Boa semana a todos.